Ele era mais do que um pirata. Ele era uma lenda viva, um espectro que navegava pelos 7 mares envolto em fumaça, violência e mistério. Seu nome era Edward Teach, mas o mundo aprendeu a temê-lo como Barba Negra. Enquanto a história oficial tenta reduzi-lo a um simples fora da lei, os relatos escondidos nas sombras contam outra versão, uma que envolve pactos obscuros, traições silenciosas e uma morte que talvez nunca tenha acontecido de verdade. Nascido provavelmente em Bristol, na Inglaterra, por volta de 1680, Edward Teach cresceu em uma época em que o Império Britânico expandia sua influência com sangue e pólvora. Ainda jovem, alistou-se como corsário durante a Guerra da Sucessão Espanhola. Foi ali, nos combates financiados pela coroa contra os espanhóis, que aprendeu a matar, a navegar, a manipular o medo como se fosse uma espada. Quando a guerra acabou, muitos corsários foram abandonados. Mas Edward escolheu outro caminho. Tornou-se pirata. E não um pirata qualquer, ele reinventou o próprio conceito de terror. Barba Negra não atacava por necessidade. Ele atacava por estratégia. Sua figura era pensada, encenada. Antes de entrar em batalha, trançava a barba com pavios de cânhamo que acendia antes do confronto. Envolto por fumaça, olhos flamejantes, rosto iluminado por brasa viva. Barba Negra não precisava lutar para vencer. Ele paralisava pelo pavor. Muitos navios se rendiam ao simples avistar de sua bandeira, uma caveira branca com chifres segurando uma ampulheta, símbolo de que o tempo da vítima havia acabado. Mas o terror era apenas o verniz de algo mais profundo. Barba Negra montou um verdadeiro império naval com sede nas Bahamas e base móvel nos portos corrompidos da Carolina do Norte. Ele mantinha contato com governadores, subornava oficiais e era informado por espiões infiltrados. Não era um selvagem desorganizado, era um estrategista político. Alguns estudiosos suspeitam que ele fosse parte de uma rede maior, uma organização clandestina que visava sabotar o comércio colonial e redistribuir as riquezas entre piratas e simpatizantes do novo mundo livre de reis. Os segredos sobre Barba Negra não param aí. Há relatos não confirmados de que ele possuía mapas antigos, de origem desconhecida, com rotas que levavam a ilhas invisíveis nos registros náuticos. Supostas expedições lideradas por ele chegaram a desaparecer por semanas e retornar com carregamentos de ouro e artefatos que jamais haviam sido vistos nas colônias. Moedas com inscrições que nenhum estudioso conseguiu decifrar. Ídolos de pedra negra, com rostos distorcidos. Ele teria encontrado um tesouro ancestral, ou teria feito algum pacto em troca desse poder. Durante um período entre 1717 e 1718, Barba Negra era praticamente intocável. Seu navio, o Queen Anne's Revenge, era uma fortaleza flutuante com 40 canhões. Comandava uma frota inteira. Mas algo mudou. Talvez ele tenha se tornado grande demais. Talvez soubesse de algo que não deveria. Ou talvez estivesse se preparando para desaparecer. Foi então que veio a suposta traição. Em novembro de 1718, o tenente Robert Maynard, da Marinha Real, foi encarregado de capturar o pirata. O combate aconteceu em Ocracoke, uma enseada da Carolina do Norte. Segundo os relatos oficiais, Barba Negra foi morto após receber 5 tiros e mais de 20 cortes de sabre. Sua cabeça teria sido decepada e pendurada no mastro como símbolo da vitória contra a pirataria. Mas há quem não acredite nessa versão. Testemunhas dizem que Barba Negra continuou lutando mesmo depois de ferido mortalmente. Que seus olhos ainda brilhavam quando o último golpe foi desferido. Outros afirmam que o corpo jamais foi mostrado ao público, apenas a cabeça, e que ninguém pôde confirmar sua autenticidade. Alguns marinheiros alegaram que a cabeça ficou dias pendurada, sem apodrecer, como se estivesse preservada. E aí surgem as teorias. A mais famosa diz que Barba Negra forjou a própria morte com a ajuda de seus aliados infiltrados, que entregou um sósia em seu lugar, escapou pelos pantanos e assumiu nova identidade. Há documentos da época relatando aparições de um misterioso capitão que navegava com nome falso, mas utilizava a mesma tática de pavor psicológico. Outros dizem que ele fugiu para a América do Sul, onde viveu como senhor de terras. Mas há versões ainda mais sombrias. Algumas tradições orais das ilhas caribenhas contam que Barba Negra era mais do que humano, que teria feito um pacto com entidades marinhas, antigos deuses esquecidos pelas religiões modernas. Esse pacto lhe teria concedido poder sobre os ventos, as correntes e até a mente de seus adversários. Por isso, dizem, ele não morreu como um homem comum.
Desapareceu nas brumas porque foi convocado de volta. Independentemente da versão que se escolha acreditar, uma coisa é certa: Barba Negra deixou para trás um legado de medo, resistência e mistério. Seu nome se tornou sinônimo de rebeldia contra impérios, de liberdade levada ao extremo, e de inteligência estratégica camuflada por brutalidade. O que muitos ignoram é que seu impacto não acabou em 1718. Séculos depois, piratas modernos, do mar ou da internet, ainda se inspiram em seus métodos. Grupos de resistência, hackers, contrabandistas, todos reconhecem em Barba Negra o arquétipo do homem que enfrentou o sistema com coragem, teatro e segredo. Ele não foi apenas um pirata. Ele foi um símbolo, um fantasma. E talvez, apenas talvez, ele ainda esteja por aí, navegando por rotas que só ele conhece. Se essa história te prendeu até aqui, é porque o legado dele continua funcionando. E se você quer descobrir mais segredos enterrados pela história, se inscreva agora no canal Relatos das Histórias. Porque por aqui, toda verdade tem um lado obscuro. Até o próximo relato.